Sejam bem-vindos mais uma vez ao Cantinho da Reflexão. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda semana tem vídeo novo para abençoar a sua vida. Peço mais uma vez, se vocês curtem, comentem, compartilhem o nosso vídeo, porque nos ajudará bastante na divulgação. Porque assim outras pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de estar aqui ouvindo a mensagem de Deus, possam estar recebendo essas palavras nos seus corações. Então vamos agora diretamente à mensagem de hoje. A passagem de hoje está escrita no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Assim diz a mensagem. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É muito difícil quando a gente ouve algumas palavras que estão escritas na Bíblia. Porque quando a gente abre a Bíblia, a gente deseja encontrar sempre mensagens que nos tragam conforto, mensagens que aliviam a nossa angústia, que nos faz sentir melhor. Depois de uma noite que você chorou, depois de um sofrimento, que você está passando, que você enfrentou. Mas a gente sabe, se a Bíblia também diz que há tempo para todas as coisas. Então, existe um momento que a gente receberá palavras diante de uma luta, diante de uma dificuldade, vai ser uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fé. Mas existe momentos que nós precisamos ser confrontados com os nossos pecados. Nós precisamos ser confrontados com o nosso eu. E essa passagem que acabamos de ler, ela é exatamente sobre isso. Ela nos fala que para seguirmos o Evangelho de Deus e para seguirmos a Jesus Cristo, nós precisamos negar a nós mesmos. Precisamos matar o nosso eu, a nossa carne, abandonar os nossos pecados, tomar a cruz e seguir a Jesus. Mas nem todos querem tomar essa decisão. Por quê? Porque tomar essa decisão, como eu falei, vai te fazer confrontar com seus pecados. Vai fazer com que você tenha uma luta interna todos os dias para tentar não fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. E todas as pessoas, elas querem o caminho mais fácil. Mas Deus não nos prometeu que a nossa vida seria fácil. Deus não nos prometeu uma vida sem dificuldade, um mar de rosas. Mas Ele nos prometeu estar conosco até o fim da nossa vida. Infelizmente, muitas pessoas acabam recorrendo a caminhos mais fáceis, achando que esse caminho mais fácil levará elas até Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. E a gente sabe que para seguir a Jesus é o caminho da porta estreita, onde é tudo muito apertado, onde você enfrentará dificuldades, enfrentará lutas, porque você estará lutando contra o seu próprio eu, contra as vontades do mundo, você estará andando na contramão, E aí, muitas pessoas querem seguir caminhos mais fáceis, que é o caminho da porta larga, Onde o caminho é espaçoso e leva todas as pessoas que vão por esse caminho para a perdição. E Jesus, Ele sempre nos fala através da sua palavra. E Ele é o único caminho que nos leva a Deus. Muitas pessoas querem procurar caminhos mais fáceis, querem procurar fazer rituais para fazer com que sua vida esteja mais próxima de Deus. E não é isso. Não são obras, não são rituais que nos levará à salvação. Nós precisamos entender se precisamos abandonar a nossa vida de pecado. Nós precisamos todos os dias refletir naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que pensamos, naquilo que atraímos para a nossa vida, para a nossa casa, para o nosso dia a dia. E ver o que está desagradando o coração de Deus, o que está nos influenciando para o caminho do mal. Só que as pessoas acham que é muito difícil fazer isso porque elas não estão preparadas para abandonar o seu pecado.
o seu pecado de estimação. Mas muitas vezes elas estão preparadas para olhar para o pecado dos outros. Ela condena se ele se mata, se ele se rouba, se ele se adultera, mas acha que o seu pecado de mentir, de falar mal dos outros, de negar ajuda para o próximo, não é pecado. Porque tem aquela coisa de fazer nivelamento de pecado. E como eu já falei várias vezes aqui no canal, não existe pecadinho e pecadão. Não há esse nivelamento, não há esse negócio de colocar o seu pecado e o pecado do outro numa balança para ver quem pesa mais, para ver quem é mais santo, para ver quem é mais pecador. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Todos nós somos destituídos da glória de Deus. Mas a graça e a misericórdia dele sobre as nossas vidas é a causa de nós não sermos consumidos. É a causa de nós não sermos destruídos e de podermos viver todos os dias desfrutando dessa graça, que nos permite viver um dia de cada vez, que nos permite ter bênçãos que a gente não merece. Então nós precisamos de olhar para a nossa vida. Se a gente quer seguir a Jesus, não é ouvindo mensagens de conforto o tempo inteiro, mensagens que me agradam, que agradam o meu próprio eu, e vai me atrair para Jesus Cristo. O que me atrai para Jesus Cristo é quando eu olho para a minha vida e vejo que eu não sou merecedora do amor de Deus. Quando eu olho para a minha vida e vejo que eu sou uma pecadora e que eu preciso ser dependente de Deus. Eu preciso da graça e misericórdia de Deus. Eu preciso do perdão de Deus. Aí isso me gera um arrependimento. E se gera arrependimento sincero e verdadeiro, faz com que eu deseje buscar ao Senhor todos os dias. Mas mensagem de conforto, mensagem que venha massagear meu ego, não vai me gerar arrependimento. Muito pelo contrário, vai muitas vezes me fazer concordar que Deus está de acordo comigo, que Deus está passando a mão na minha cabeça. Então, nesse momento, a palavra é de exortação ao arrependimento, que convida a se arrepender dos seus próprios pecados. Não há caminho mais fácil para seguir a Jesus. O caminho para seguir ao Senhor Jesus é o caminho da porta estreita, onde tudo é apertado, onde tudo é difícil, onde a batalha é todos os dias que você tem que enfrentar, onde há uma guerra espiritual para que você venha fazer ou a vontade de Deus ou a sua própria vontade. E todos os dias quem vai vencer aqueles que mais você alimentar? O seu espírito ou a sua carne. Então, que Deus possa transformar o teu viver. Você quer seguir a Jesus, não são rituais que vai te levar à salvação. Não são rituais, coisas religiosas que vai te levar a Jesus. Não são, mas é um arrependimento sincero, é um quebrantamento de coração, é o seu derramar diante da presença de Deus. E vai se aproximar todos os dias dele. Então, não há outra opção. É você mesmo negar a si mesmo. Pegar a sua cruz e seguir a Jesus todos os dias. Muitas pessoas querem facilitar as coisas, mas não adianta. Jesus já nos disse que se queremos seguir a Ele, nós precisamos abandonar o nosso velho eu, o nosso velho homem, e seguir a Ele, permitindo ser moldados todos os dias pelo seu caráter. Seu caráter de amor, de humildade, de graça e misericórdia. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa transformar o teu viver. Curta, comenta, compartilha essa mensagem com outras pessoas que precisam. Porque há muitas pessoas nesse mundo se perdendo, se refugiando, tentando se refugiar em outras coisas, em outras religiões, achando que todas as religiões levarão a Deus. E não é verdade. O único caminho que nos levará a Deus é Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Até a próxima.